Gente, eu decidi aqui fazer um videozinho com vocês para continuar o assunto que a gente começou lá no Instagram, visto que eu tô em isolamento social já há quase 20 dias, né? Sem criar muito conteúdo, acho que pode ser uma oportunidade pra gente bater um papo aqui, enquanto eu dominguei. Eu fui um pouquinho no evento que tá tendo aqui na minha cidade, cheguei, estou organizando aqui os conteúdos da semana. Eu não sei porque tá ficando próximo a imagem, mas tá bom, vamos conversar. Eu puxei um papo lá nas redes vizinhas falando sobre esse catolicismo da nova ordem, né, que apareceu aqui na minha cidade no final de semana, fazendo uma ruaça, sendo a favor. A placa deles falava assim: se você é a favor do aborto, buzine. E uns caras extremamente extremistas, assim, eu tentei, reativos, né, eu tentei falar com eles, uma outra amiga também, e eles muito agressivos, assim, na fala, sabe? Quando eles ficaram reforçando que eles eram católicos, né? Eu sou batizada no catolicismo, pra quem não sabe. Fui professora de catequese, minha família é muito católica fervorosa. Então eu tenho essas raízes muito fortes, né? E eu não conhecia nenhum catolicismo. Oi, Luísa, tudo bem? É Luísa ou Luiz? É Luiz Alberto. Eu não conhecia uma ordem católica, não conhecia o catolicismo dessa nova ordem, porque eu acho que o Vaticano nem aprova isso. Então eu nunca tinha ouvido falar. E aí quando esses caras começaram a dizer que eles são católicos da nova ordem, isso me chamou bastante atenção, e aí eu retruquei dizendo que eu também sou católica. E aí o cara já fala pra mim: não, você não é católica. Eu achei aquilo tão agressivo, porque eu só perguntei: em casos de estupro, vocês são a favor do aborto também? E aí ele me fala que não existe diferença entre um bebê concebido pelo estupro ou pelo consentimento. Eu disse que tinha a ver com a violência. Mas em nenhum momento eu disse que eu era a favor ou contra. Ele não me perguntou, né? Então é uma ordem que não respeita mulheres. Não tinha nenhuma mulher ali junto com eles. E aí até a Gil, né, que encontra com eles, uma amiga, ela também fala: mas é curioso que é um movimento aqui a favor do aborto, mas não tem nenhuma mulher na ordem de vocês? E de fato não tinha nenhuma mulher. E aí ele, pela minha pergunta, ele disse que eu não sou católica. E aí eu respondo pra ele que a minha fé é muito grande, inclusive o Deus que eu acredito não é julgador e respeita o nosso livre-arbítrio que nos foi concedido. Enfim, essa coisa tá fervendo, né? Mas eu fiquei sabendo que em 2014 eles estiveram aqui na cidade fazendo esse movimento também, e que não se criaram, né? Que não tiveram espaço. E agora a gente tá nessa, né? De tipo, a gente reforça isso, faz uma frente feminista pra poder debater isso, ou a gente recua, né? Pra não dar palco pra louco, né? Mas eu tenho sentido muito o movimento extremista de direita querendo falar sobre os nossos direitos, né? E se a gente pensar, a gente só conseguiu votar tem o quê? Acho que foi 1969, eu até coloquei um vídeo hoje sobre isso, né? Primeira vez que a gente conseguiu acesso ao voto. Então, a gente conseguir votar, a gente conseguir dirigir, é uma conquista muito, muito recente das mulheres. E aí, quando a gente fica batendo palma pra louco, a gente vai dando espaço pra essa galera se criar, né? Pra essa galera continuar com essas falas ruins em relação aos nossos direitos. Tem muitas mulheres que oprimem o feminismo, né? Falam mal do feminismo, mas só tem os direitos que elas têm enquanto feministas, né? Só porque o feminismo existe. Então, gente, vamos abrir a cabeça, vamos entender por que o feminismo existe, o que ele já conquistou por nós e o que pode ainda continuar nos fortalecendo, acreditando nisso, defendendo esse movimento. Porque muitos direitos nos foram dados, mas podem ser retirados também. Não temos garantias, né? Quando essa onda extrema começa a chegar nos lugares, a gente corre perigo, né? E nos casos das mulheres serem violentadas, até um dia eu escutei um debate que falava assim, né? Teve um bate-boca lá, mas era assim: se os homens não existissem, quem defenderia as mulheres? E aí uma pessoa respondeu: de quem? Defenderia de quem, né? Então é um momento em que cada uma hora uma mulher é abusada, se fala muito em abuso coletivo. Eu vi um caso recente, acho que foi anteontem, que uma menina recebe na casa dela um melhor amigo, com 3 amigos desse melhor amigo, que frequentava a casa dela sempre, um casal e uma amiga do casal. Dado o momento da noite, o casal e a amiga do casal, pareciam mais 2 amigas, na verdade, do casal. Então, no caso, todas as mulheres foram embora, esse namorado dessa amiga também,
E ela fica na casa dela, né, nesse encontro, com Oi, Vivi, quanto tempo? Bem-vinda. Tô falando de feminismo, um pouco de extremismo. Então fica na casa a menina com esses 3 amigos. Eu acho que na verdade eram 4 amigos do cara. Daí 3 amigos do cara. Era o cara, melhor amigo dela de infância, e mais 3 meninos. Adolescentes. E aí esse menino, ela começa a se sentir mal depois que ela toma uma bebida, ela apaga. Quando ela acorda, os 3 meninos estão violentando ela. O melhor amigo não está. E aí ela tem a confirmação de que ela foi abusada por esse melhor amigo, porque ele resolve contar, porque foi com a consciência pesada. E diz que na hora ficou com muita vergonha, arrependida, e saiu fora e não queria que ela visse ele ali, né? Que ele também estava cometendo abuso com ela. Olha que violência, né? Aí a família dessa menina pega imediatamente, vai pro hospital, vai pra delegacia, denunciar esses agressores. E esse amigo, ela tem tudo pelo WhatsApp, começa a dizer pra ela que se ela for fazer qualquer coisa, né, ela vai ser retalhada. Oi, tia da Gabi, que eu não sei o nome. Já conheci a sua marca e depois fiquei sabendo que você é tia da Gabriela. Hoje a gente tava junto ali na hora do almoço. Eu tô falando um pouco de extremismo e feminismo aqui na cidade. Que aconteceu um movimento, eu tô contando pro pessoal. Então, quando essa menina sofre essa violência, esse garoto começa a dizer pelo WhatsApp que se ela for à frente e denunciar todos eles, que ela vai sofrer retaliação, porque um desses meninos que abusou dela é muito violento, é descompensado e ela vai vai ter problemas. Então, gente, é isso, sabe? É um momento delicado. Tem uma juíza que eu sigo, que eu até compartilhei alguma coisa dela aqui ontem, depois vocês veem, ela falando que ela nunca viu na vida dela tanto caso de abuso por menores. Diz que tá descendo a idade. Diz que antes que era assim, 17 anos, 18 anos, que agora meninos de 12, 13 já estão cometendo abuso. É uma coisa impressionante, né? E aí as nossas meninas ficam vulneráveis, né? As nossas meninas acabam ficando vulneráveis e a gente precisa fazer alguma coisa. Então a primeira coisa é não ficar dando palco pra louco, né? Essas pessoas que são contra o feminismo. Oi, Robson, bem-vindo. Pessoas que não entendem o porquê o feminismo existe e o quanto ele é benéfico para as mulheres. É a mesma coisa da galera, né, que é extremamente pobre e defende e acha que não é bom taxar os super ricos, né, coisa que a gente nunca vai entender. Mas é meio que isso que acontece, né, no feminismo, as mulheres contra o feminismo, que é uma luta a favor delas. Então, gente, é isso, sabe? Vamos levantar essa bandeira, vamos juntos defender nossas meninas, ajudar. O machismo estrutural, o patriarcado, ele também oprime os homens, a gente sabe que tem muitos homens honestos, dignos, que jamais levantariam a mão para uma mulher, mas é o momento desses homens também ajudarem a gente a nos defender, né? Então não seja omisso, se você vê qualquer coisa, você tente resolver, né? Que eu falei, não dá palco pra louco, é não ficar batendo boca que vai só engajar aquela pessoa. Né, que é o caso desses caras. Se eles passaram batido na minha cidade de 2014, que eles vão com Deus, sabe? Mas não dá também pra gente ficar assistindo enquanto a gente vai na feira, no sábado, esses caras no centro da cidade com uma placa tão violenta, né? Tipo, buzine se você é contra o aborto, a favor do aborto. E aí uma menina que acabou de ser abusada, que engravidou, que precisou fazer o aborto legal, que é direito dela, a gente tá falando de direito, começa a sofrer essa retaliação, né? Porque, por mim, deve ter alguma ligação. Porque isso foi recente também que aconteceu aqui na minha cidade. Então, gente, é isso, né? A gente precisa se proteger, a gente precisa proteger as nossas meninas, a gente precisa conversar também com homens que ainda estão abertos ao diálogo. Porque a maioria desses caras, eles não estão abertos ao diálogo, eles são violentos. Quando eu cheguei pra conversar com eles, eram 9 homens, acho, 8, 9, era uma frente, assim, de homens. E eu fui numa boa, só perguntei, gente, mas e aí? Como é que é quando a pessoa é abusada? Eles super radicais. Como se eles fossem donos dos corpos das mulheres. E aí me intriga muito essa ordem aí, nova ordem deles não terem nenhuma mulher, né? Estão falando do corpo da mulher e não tem nenhuma mulher nessa igreja? Que engraçado, né? Então é isso, tá? Recorte pequeno, quis trazer em formato de vídeo porque tava ficando picadinho ali nos stories, tá? Mas vamos levantando essa bola. Voltei com tudo, tô bem. Tô um pouco ofegante, dá pra perceber, né? E com essa sensação de gripe ainda no corpo. Mas nada que uma segundona braba não resolva, né? Vinícius, tô saindo já aqui. Depois você assiste o vídeo, acho que vai ser legal você assistir. Tô falando um pouco aqui de extremismos, certo?
Um beijão, fiquem bem, até mais.